Abel descarta a sondagem do futebol saudita para alívio do torcedor palmeirense. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala mais sobre o tema e atualiza também sobre as últimas envolvendo Gabigol. Quero contar ainda sobre uma suposta saída de Wesley do Corinthians via justiça. Os empresários dele resolveram se pronunciar. E Rames Rodrigues pode voltar ao São Paulo depois da Copa América? Para completar, novidade importante no Vasco, presidente do Santos abrindo o jogo sobre Fábio Carille, John Textor indo para o all-in, tudo ou nada no Botafogo e em seus outros clubes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Paranaense que segue em busca de técnico e a nova especulação dá conta de que Carlos Carvalhal, português que já foi pretendido por outros times brasileiros, chegou a conversar com Mário Celso Petralha, mas optou por seguir esperando por ofertas de times europeus. Já o Fluminense resolveu diminuir bastante o preço dos seus ingressos para o confronto contra o Internacional nessa quinta-feira no Maracanã. Expectativa de 40 mil torcedores, ingressos a R$ 5 para sócios e R$ 10 para não sócios. Quero contar também que Lohan, uma das grandes joias, talvez a principal joia das categorias de base do Fla, já no time principal, teve seu contrato prorrogado por 5 temporadas. O acordo deve ser assinado nos próximos dias. Para completar, o Atlético Goianiense espera anunciar a qualquer momento a chegada de Wagner Mancini, técnico que era o preferido do presidente Adson Batista desde a troca no comando do Dragão. Bora de notícia importante no Vasco da Gama. O prefeito Eduardo Paes publicou nessa quinta-feira o seguinte em suas redes sociais, abre aspas, é oficial, sancionada a lei que permite a reforma de São Januário, fecha aspas, era o que faltava para que o Vasco pudesse iniciar os trabalhos por lá. Dessa maneira, com o potencial construtivo aprovado por todas as autoridades, o Vasco tem um dinheiro suficiente para uma reforma ampla do seu estádio, que é dos mais antigos. Como é que o Vasco vai viabilizar essa obra? Parte da grana vem desse potencial construtivo, parte da obra pela venda dos name rights do estádio, e o Pedrinho, presidente do Vasco, já havia chegado a um acordo com José Roberto Lamáquia antes mesmo de se eleger presidente do clube. A tendência é que essas obras se iniciem no fim do Campeonato Brasileiro, nessa temporada ainda, lá para o final do ano. Tempo previsto para a construção ou para a reforma do estádio não foi confirmado, mas a estimativa é de que São Januário passe a comportar 50 mil pessoas, além de ser um palco muito mais moderno, multiuso, podendo receber inclusive uma série de shows, se transformando numa máquina de receitas para o Vasco da Gama. Quero falar agora sobre o Botafogo, mais especificamente sobre John Textor. O dono da SAF do Botafogo e de outros clubes pelo mundo resolveu ir para o all-in, expressão usada para contar quando alguém está arriscando tudo. Vale a lembrança de que o Botafogo passou por algumas dificuldades financeiras recentemente. Chegou, o John Textor precisou pegar um empréstimo de algo na casa dos 300 milhões de reais em nome do Botafogo e atrasou uma série de pagamentos, especialmente com empresários. Mas a realidade nesse momento é de investimentos pesados, não só no Botafogo, mas como no Lyon, que é outro clube do grupo do John Textor. Só para lembrar, o Botafogo na temporada de 2024 fez as duas contratações mais caras do futebol brasileiro. A primeira delas, Thiago Almada, meio atacante argentino de 23 anos de idade, comprado por 22 milhões de dólares junto ao Atlanta United. Esse valor equivale a mais ou menos 123 milhões de reais e ainda há mais 3 milhões de dólares em bônus. Segundo reforço mais caro da história do futebol brasileiro, também é do Botafogo, também comprado nessa temporada, o Luiz Henrique, adquirido por 16 milhões de euros. Esse valor pode bater 20 milhões de euros com metas esportivas. E surge na Europa, nessa quinta-feira, a notícia de que o Lyon anunciou a contratação mais cara da sua história, o zagueiro Niakhaté, 28 anos de idade, senegalês, operação de 32 milhões de euros, atleta que pertencia ao Nottingham Forest. Vale a lembrança de que o Almada se junta ao Niakhaté a partir de janeiro. Existe a expectativa também de que o Luiz Henrique troque o Botafogo pelo clube francês de John Textor.
Para completar, é importante lembrar que essa situação, esse estilo arriscado de investimento, especialmente no Botafogo, tem muito a ver com a necessidade de conquistar títulos e coisas importantes. O Botafogo é um real candidato a conquistas na atual temporada, como por exemplo o Campeonato Brasileiro, especialmente depois da manutenção do elenco da temporada passada e de aquisições extremamente importantes. Bora falar agora sobre o futuro de Fábio Carille. O presidente Marcelo Teixeira veio a público através das suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, tenho respeito e consideração pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo. Em momento nenhum houve contato entre nós sobre qualquer negociação envolvendo profissionais. O técnico Fábio Carille possui contrato em vigência. Já fizemos os devidos esclarecimentos nesta terça-feira. O Santos tem compromisso pelo Brasileiro em Fortaleza e a delegação já se encontra na capital cearense. Não há cabimento de querer transferir uma indefinição pelo que ocorre na capital para o trabalho desenvolvido no Alvinegro Praiano. O que o presidente quis dizer nessa nota? Que não há negociações entre os presidentes e que o Carille segue no clube. A impressão que eu tive desse recado é de que o Marcelo descarta por completo a liberação do Fábio Carille. E aí eu quero voltar no tempo para terça-feira, dia do anúncio da demissão do Antônio Oliveira. Contei para todos aqui no canal e também no programa do Neto que a ideia do Corinthians era contratar o Carille desde que ele se acertasse para a rescisão do contrato no Peixe. O empresário do Carille, o Paulo Pitombeira, havia acenado no Corinthians com a possibilidade de uma rescisão amigável lá no Santos. E o presidente Marcelo Teixeira está deixando bem claro que não tem rescisão amigável. Então, para contratar o Carille, o Corinthians vai precisar pagar uma multa que gira entre 2 e 3 milhões de reais. Isso sem falar naquele problema japonês, quando o Carille troca o Vevaren Nagasaki pelo Santos, ele é alvo de um processo na FIFA e essa dívida pode bater cerca de 8 milhões e meio de reais. Para completar sobre o Peixe, o Santos, pelo menos é o que se especula, pode contratar o atacante paraguaio Federico Santander, 34 anos de idade, pertence ao Nacional e trabalha a rescisão do seu contrato por lá. Por falar em rescisão, quero contar que o Santos anunciou a quebra do vínculo com o meia argentino Gabriel Carabarral, que teve passagem para lá de discreta na Vila Belmiro. Hora de falar sobre James Rodrigues, que está arrebentando com a camisa da seleção colombiana na Copa América. A pergunta que todo torcedor do São Paulo se faz nesse momento é: James pode voltar a jogar pelo tricolor? O Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, chegou a tratar sobre o tema em uma entrevista à Cazé TV. Antes, só trazer alguns bastidores. James foi titular nos 3 jogos da seleção colombiana, jogou 90 minutos na primeira partida, vitória contra o Paraguai, 72 minutos no confronto contra a Costa Rica e 81 minutos no jogo contra o Brasil. São 3 jogos e 3 assistências, ainda não balançou as redes, mas tem feito enorme Copa América. A boa fase dele com a camisa da seleção colombiana abre a esperança, aumenta a esperança do São Paulo de que propostas apareçam. O tricolor não vai pedir absolutamente nenhuma compensação financeira para liberar o James. O máximo que o São Paulo poderia conseguir era o parcelamento de uma dívida que tem com o meio atacante referente às luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Importante lembrar que a Colômbia terminou a fase de grupos com 7 pontos, no primeiro lugar o Brasil ficou com 5, a Costa Rica com 4 e o Paraguai sem qualquer ponto. Vamos à frase do Belmonte, abre aspas, é muito diferente jogar na Colômbia e no São Paulo. Ele é praticamente o Pelé do futebol colombiano. Lá, todo o time se molda em torno dele. Aqui é um pouco diferente. Ele tem que estar dentro do contexto da equipe. Se, terminando a Copa América, ele não tiver nenhuma proposta que nos atenda, ele volta ao elenco, mas a escalação do James é sempre uma decisão do treinador, fecha aspas. Já ficou bem claro que o Zubeldia não tem nenhuma intenção de utilizar o James, até porque o James, para ter condição de jogo, não pode se dedicar aos treinos. E o Zubeldia entende que quem não se dedica aos treinos não tem condição de jogo, essa é a realidade do James. Arrebentando com a camisa da seleção colombiana, fora dos planos do São Paulo, mas as boas atuações devem servir de isca para propostas pelo jogador. Bora falar agora sobre o Corinthians. Depois de 2 jogadores irem à justiça, o Gustavo Mosquito e o Arthur Souza, nessa quinta-feira surgiu a especulação de que o atacante Wesley pode fazer o mesmo caminho para tentar a rescisão do contrato com o Timão. O curioso é que a notícia foi divulgada por um dos líderes da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras. O Paulo Serdã usou suas redes sociais para dizer que tinha informação de que o Wesley estava recorrendo à justiça.
Os representantes do atleta também, por meio de uma nota oficial, disseram o seguinte, abre aspas, a Olé Sport, representante oficial do atleta Wesley, vem a público desmentir as diversas notícias fakes de que o jogador teria proposto ação judicial contra o Corinthians. Wesley está focado e concentrado para a importante partida de hoje à noite. Fecha aspas, o Timão enfrenta logo mais o Vitória na Neoquímica Arena, precisando vencer para sair da zona do rebaixamento. É importante contar que o Wesley é hoje o principal trunfo, é a grande possibilidade de uma venda com bom valor. O Corinthians chegou a recusar uma proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus do West Ham. Essa proposta não existe mais. Depois o presidente Augusto Melo aguardava por ofertas que viriam da Alemanha. Elas não chegaram e até agora não há mais propostas. Especula-se que o Porto e o Napoli têm interesse em contratá-lo, mas também sem ofertas. Só para arrematar ainda sobre esse assunto de justiça, o Mosquito, que recorreu à justiça para tentar a quebra do contrato, teve sua liminar negada. Situação bem delicada, certamente não vai ser utilizado. Criou para ele um enorme clima ruim, decisão da justiça vetando esse pedido do Mosquito. Só para arrematar, lembrar que o Mosquito teve recentemente seu contrato prorrogado com o Corinthians até junho de 2026 e soma 177 partidas, sendo 84 como titular e mais 18 gols. É possível que fosse titular contra o Vitória nessa noite. Diante desse cenário, é provável que nem jogue mais. O torcedor tá bem bravo, até porque o Mosquito passou quase um ano se recuperando de lesão e o Corinthians bancando os salários dele. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com atualizações e novidades. A primeira delas, o pessoal da ESPN contou que o Abel Ferreira recebeu uma sondagem do Al Ittihad. Você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Al Ittihad já tem técnico. Sim, Stefano Pioli foi anunciado como treinador recentemente, ex-comandante do Milan. Mas essa informação da ESPN se refere a um período um pouquinho anterior, pouco depois da saída do Marcelo Gallardo. O Al Ittihad foi buscar treinadores no mercado. E uma das possibilidades pensadas foi justamente do técnico português, mas dessa vez, especialmente depois do episódio envolvendo o Al-Sadd, o Abel nem quis abrir conversas. Vale a lembrança de que o Abel, no fim do ano passado, assinou um pré-contrato com o Al-Sadd, desistiu de se mudar para lá e está sendo cobrado na FIFA uma multa que pode chegar a 5 milhões de euros. Voltando ao assunto Al Ittihad. Nenhuma negociação, o Abel descartou logo de cara, e o Palmeiras está meio que convencido de que a menos que surja uma proposta gigante de um clube grande do futebol europeu, ele permanecerá no Palmeiras por bastante tempo. O Palmeiras está montando um super time para a disputa do Mundial, de Super Mundial de Clubes da FIFA na próxima temporada. Ainda sobre o Verdão, queria contar sobre Gabigol. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira que o Gabigol tem negociações avançadas com o Palmeiras. Um aliado da Leila Pereira me assegurou, inclusive, que ele já assinou um pré-contrato no final da tarde dessa quarta-feira. Nem Palmeiras, nem Gabigol, muito menos o Flamengo, admitem essa situação. É natural que não admitam mesmo, até para não queimar etapas. Mas o Palmeiras e o Gabigol tentam chegar a um acordo para que ele possa deixar o Flamengo já nessa janela de transferência. Se não rolar, o Palmeiras vai ter o Gabigol a partir de janeiro do ano que vem. Só para lembrar, também contei para vocês pela manhã, a ideia do Palmeiras era oferecer um pacote de 3 milhões de dólares para o Gabigol, como luva, um prêmio pela assinatura do contrato. Para que se pudesse avançar e adiantar essa chegada dele ao Palmeiras, o Verdão sugeriu que o Gabigol abrisse mão de 1 milhão de dólares e repassasse para o Flamengo, ficando com os 2 milhões de dólares de luvas. É possível que o Flamengo não aceite essa proposta, o rubro-negro topa negociar o Gabigol, mas vai exigir uma compensação financeira bem maior. Só outra novidade envolvendo o Gabigol, já está líquido e certo que ele não enfrenta o Cuiabá na partida do próximo sábado, Maracanã, 20 horas, segue fora dos planos de Tite e companhia. E você, o que pensa sobre Gabigol no Palmeiras? Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos, tchau!